E aí, pessoal? Boa noite a todos. Quero agradecer aos patriotas intervencionistas que me ajudam nesse trabalho que eu faço. E quero agradecer também, de antemão, a dona Joyce, ao Marcelo Reis, ao MBL, essa cordinha de impeachmentistas que não sei, não posso afirmar, mas sabe lá, se realmente foram comprados para iludir o povo a esse golpe chamado impeachment. Há muito tempo, em muitos vídeos, mais de 100 vídeos, eu venho falando que o impeachment é um golpe. E muitos não acreditavam, estavam aí se iludindo com essa classe política e com essa corja de falsos líderes que levavam multidões às ruas para clamar por um golpe chamado impeachment. Como eu falei em vários vídeos e há muito tempo que esse impeachment não ia dar em nada, e se ele acontecesse, iria acontecer do modo que os políticos corruptos, vagabundos, ladrões queriam que acontecesse. Fizeram toda essa novela, apoiado com o PMDB, o PSDB, PT e o PQP também, para iludir o povo brasileiro. E quando chega na última hora, na hora dos pênaltis, aparece ali um pedido para que a dona Dilma Landra seja impeachmentada, caso ela seja impeachmentada, que os direitos políticos dela não sejam cassados. E aí, esse pedido é feito por um comunista do PT e apoiado por vários do PMDB, vários deputados, senadores e políticos que automaticamente têm o rabo preso e ajudaram a dona Dilma a ficar com seus direitos políticos. Eu avisei, gente, que a única salvação que o Brasil poderia ter era uma intervenção militar. Mas o povo não acreditou. O povo tem medo de militar. Se tem medo de militar, é porque tem um rabo preso com alguém. A Lei 10.079, de 1950, no artigo 52, ele deixa bem claro que uma presidente que cometeu crimes contra a nação, ela deve ser impeachmentada com os seus direitos políticos cassados por 8 anos. Ela foi impeachmentada, mas os direitos políticos dela foram cassados? Eu vi hoje no Facebook que o Pimentel já está arrumando um cargo político para ela em Minas Gerais. É claro, gente, um gambá cheira o outro. E esses deputados, senadores que apoiaram esse golpe, que sabiam, porque isso aí foi feito no esgoto político, na calada da noite. Eles sabiam que a dona Dilma ia ser impeachmentada. Sabia. Mas tem aquele jeitinho brasileiro, ó. Aquele jeitinho brasileiro de dólares, de milhões correndo aí pelo esgoto político, que naturalmente esses traidores da pátria se venderam e rasgaram, cuspiram e cagaram na nossa Constituição Federal. Isso é para que os impeachmentistas, essa corja de vagabundos que não têm o que fazer, aprenderem a não confiar em políticos. Políticos começa com P e puta também começa com P. Agora a dona Dilma já deixou bem claro, literalmente, que ela vai abrir guerra contra o Temer.
o PMDB já começou a se dividir. Nenhum político pensou no Brasil, ou no povo brasileiro, ou nas empresas que estão falindo. Pensaram no bem próprio de cada um, que é assim que o comunista e os políticos corruptos atuam. Nós não tínhamos muita opção, mas a única opção que nós tínhamos era a menos pior, era o Temer. Mas para que o Temer pudesse fazer o que precisava fazer, a dona Dilma tinha que ser tirada, excluída do rol político. Mas, infelizmente, o povo brasileiro, esse povo idiota, esse povo covarde, esse povo medíocre, preferiu acreditar em líderes Made in Paraguai, líderes falsificados, talvez comprados, que levaram multidões a cometerem o suicídio do Brasil. A nossa Constituição, hoje, ela foi rasgada por dois presidentes, o Renan e o Lewandowski. Os dois rasgaram a nossa Constituição, demonstrando que os três poderes estão aparelhados e que nenhum deles estão preocupado com o Brasil ou com o povo, mas sim em se manterem no poder, o que é vergonhoso. Além de tudo isso, tem o mais grave, gente. Essa emenda que eles fizeram aí abriu um precedente muito grave para o Brasil. O seu Renan está na Lava Jato. O seu Renan tem vários processos nas costas. E agora ele abriu um precedente pensando em quem? Nele. E nos políticos corruptos. Porque agora os políticos vão ser julgados, mas os direitos políticos não vão ser cassados. Tal qual a dona Dilma. Agora, aqueles políticos, que no próximo vídeo eu vou relatar nome e o estado de cada um. Aqueles políticos que foram coniventes com o seu Renan e o presidente do Supremo Tribunal Federal, com certeza estão envolvidos em corrupções. E o mais grave, gente, o mais grave de tudo não é isso. Isso é grave também. A dona Dilma Landra, não sendo mais presidente, mas tendo os seus direitos políticos, ela pode atuar em qualquer situação da política do Brasil e até mesmo se candidatar, ela e o Luladrão, para 2018. Então, vejam bem a cagada que foi feita com o apoio do povo brasileiro. Porque eu falei no último vídeo que nessa hora era para que o povo brasileiro estivesse nas ruas, estivesse lá em Brasília, acompanhando isso aí. Mas não. O povo brasileiro, confiando em falsos líderes impeachmentistas, deu na merda que deu. Mas ainda há uma única oportunidade, para o Brasil. Se o povo brasileiro criar vergonha na cara, largar de ser covarde, largar a mão de confiar em bandidos e em falsos líderes, e ir para as ruas, aquele que tem condições, ir para Brasília, e ficar lá em Brasília, e acabar com essa palhaçada, nós somos 170 milhões de brasileiros patriotas. Eu estou tirando o resto como os comunistas. 170 milhões de brasileiros patriotas, mas patriotas covardes, omissos, coniventes, que estão vendo que o nosso Brasil está sendo roubado,
dirigido por uma quadrilha de mafiosos, de ladrões, de políticos corruptos, e não estão fazendo nada. Nós estamos a um passo de uma guerra civil aqui dentro, guerra esta que vai ser promovida pelo PT. Vejam bem, nesses capítulos dessa novela chamada Impeachment, os MST da vida, a mando do Lula, queimaram, bloquearam o direito de ir e vir do povo brasileiro, trancaram rodovias, grande parte de São Paulo e de outras capitais foram bloqueadas por eles e ninguém fez nada. Nem mesmo os líderes, os falsos líderes dos impeachments, não falaram sobre isso. E não vem falar para mim que esses falsos líderes não sabiam disso. Claro que sabiam. Mas a mesma novela que foi criada nessa palhaçada do impeachment, os atores são os políticos e os espectadores palhaços, idiotas, somos nós. Então eu quero agradecer ao povo brasileiro e a essa classe de impeachmista pela ajuda que deu ao Brasil. Enterrou mais o Brasil. O Temer pode ter a maior boa vontade do mundo, mas ninguém governa o Brasil sozinho, Temer. A não ser que você vire um ditador aqui dentro e acabe com esse Supremo Tribunal Federal de uma vez por todas. Caso contrário, você não vai conseguir fazer nada no Brasil, porque a dona Dilma, com o PT, com a CUT, com o MST, com a CNBB, com as Margaridas e essas entidades comunistas, vão azucrinar a tua vida e a vida de todo o povo brasileiro. Graças a quem? Graças aos políticos vagabundos que se venderam e traíram a pátria em benefício próprio. E graças também aos líderes falsificados que levaram o povo a acreditar nesse golpe chamado impeachment. Eles sabiam que a dona Dilma ia cair. Mas no esgoto, como eu já falei, no esgoto podre dos ratos políticos, eles armaram um plano B de última hora. Agora está aí o Brasil dividido novamente em duas classes antagônicas, corruptos e não corruptos. Eu dou parabéns ao Caiado. O Caiado falou realmente o que tinha que falar. E segundo o que eu fiquei sabendo, ele se desligou do PMDB. E nós precisamos, a partir de agora, desse momento, boicotar e acompanhar esses políticos lado a lado. E não ficarmos indo na conversa de falsos líderes, tipo Joyce, MBL, Marcelo Reis e muitos outros que tem por aí. É vergonhoso, gente, é vergonhoso o povo brasileiro, que não é um povo burro, se faz de burro, se deixar ser iludido e não fazer nada pela sua casa, pela sua pátria. Nós agora estamos num perigo maior ainda, muito maior do que nós estávamos. Além de rasgar a nossa Constituição, a lei maior, dois presidentes, o Renan e o Lewandowski, se colocaram acima da lei maior, acima da Constituição Federal. Isso é um crime que foi aceito pelos políticos que estavam lá nessa sessão do impeachment. Portanto, povo brasileiro, eu vou falar novamente. Voltem para as ruas e peçam o impeachment de todos os políticos que estão lá, e principalmente do Supremo Tribunal Federal.
Caso essa petição não seja aceita, a inicial não seja aceita ou seja guardada pelo Supremo Tribunal Federal, que nós possamos acionar a Justiça Militar para que tome esse Brasil de uma vez por todas e acabem com essa palhaçada. Agora, aos generais, os chefes dessa nação. O artigo 142 fala em cumprir a Constituição Federal. E eles não cumpriram. Eles rasgaram a Constituição Federal. É por isso que o seu Temer ficou puxando o saco dos militares aí, fazendo de conta, dando com a direita e tomando com a esquerda. A nossa situação agora, povo brasileiro, é muito mais grave do que nós estávamos. Agora nós temos um judiciário onde os dois presidentes, o Renan e o Lewandowski, estão acima da Constituição Federal com o apoio do Senado e o apoio da Câmara. Voltamos para as ruas. A guerra está declarada pela dona Dilma. E o que nós, brasileiros, patriotas, vamos fazer? Continuar acreditando nessa corja de vagabundos que estão no poder? Ou nós vamos para as ruas e tomar o Brasil de volta? É lamentável, gente. É lamentável a gente falar, explicar que o que aconteceu hoje, eu já venho falando há muito tempo atrás. Eu sempre falei, nunca acreditei no impeachment. E caso esse impeachment aconteça, vai acontecer do jeito que os políticos corruptos querem que ele aconteça. Pare e pense. Analisa. Não fica indo na conversa de bandidos. É o que eu tinha para poder falar. E eu espero que o povo brasileiro, daqui para frente, crie vergonha na cara e faça o que tem que fazer. Mas o que nós temos que fazer? Parar esse Brasil. Ir para as ruas e clamar pela ajuda das Forças Armadas para que seja fechado o Congresso, o Senado, a Câmara dos Deputados e que todos os políticos corruptos sejam presos. É a nossa única salvação, porque a dona Dilma, agora, nesse exato momento, está se aliando com a Venezuela, com Cuba e com países comunistas para prejudicar mais o Brasil ainda. Muito obrigado, povo. Muito obrigado mesmo. E esse obrigado é por especial àqueles que não fizeram nada, que ficaram nas suas casas confiando em políticos. E também aos impeachmentistas, que levaram milhões e milhões ao engano. Muito obrigado. O recado está dado. Vanderlei Maia, 100% patriota. Boa noite a todos e que vocês que traíram o Brasil tenham uma boa noite de sono.